A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de 12 dias de orações para 12 meses de bênçãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em tudo, poderoso Deus, amado Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado de todas as formas, Pai amado, Pai querido. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por todas essas coisas, porque bem sabemos que não somos merecedores, mas pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu infinito amor, o Senhor tem feito todas essas coisas, Pai amado, Pai querido, e por isso somos gratos a Ti. Então, irmãos, nós temos meditado aqui no tema, onde a frase que tem nos impulsionado é: da fraqueza tiraram forças. E ela fala lá dos heróis da fé, que está em Hebreus 11. Eu gostaria de ler a partir do versículo 33, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então, irmãos, esses dias, esses 12 dias que nós fizemos, completando com hoje 12, esse tema foi abordado de diversas formas. Todas elas o Espírito Santo de Deus falou conosco, nos ensinou. Eu tenho no meu coração, pela última que eu fiz, a que antecede a essa, que fala, onde Deus tocou lá no meu coração para falar sobre renovação, da volta ao primeiro amor. E ainda continuo, irmãos, com esse pensamento de renovação. E aí, pelo Espírito Santo de Deus, e nós podemos ver algumas atitudes que, baseadas aqui nessa palavra, que eu gostaria de acrescentar aos irmãos, que está em Marcos 4, em diante, que diz assim. Eu vou começar pelo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Mas outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E aí disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Então, irmãos, quais são as atitudes que nós podemos ver que certas pessoas tomam, ao qual que essa parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que nos falar? Nós podemos identificar aqui algumas pessoas, como diz a parábola. A parábola nos mostra que alguns retrocederam. A parábola nos mostra que outros estacionaram. Nos mostra que outros acabaram por abandonar, deixando para trás tudo aquilo que já
tinham conseguido, e que, irmãos, que nenhum de nós seja como esse. Mas a parábola nos mostra aquele que avançou, porque ele tinha um objetivo maior. Nós vemos, irmãos, que infelizmente muitos desistem de seguir em frente. Abrem mão das suas conquistas e desistem. É o mesmo que recuar. Isso é um retrocesso. Não importa aqui dizer que as suas atitudes foram porque enfrentaram adversidades, que sucumbiram diante das lutas. Porque nós bem sabemos que muitos conseguem crescer e ter uma vida cristã revigorada, mesmo que a palavra caia sobre pedregais. Aos que resolvem estacionar na vida cristã, é que para esse tudo está bom, dão ofertas, dízimos, vão à Santa Ceia, mas a verdade é que estão acomodados. Estão acomodados e indiferentes ao tudo que se passa. E aí me veio sobre os quais o nosso Deus falou na igreja de Laodiceia, ao qual Deus disse para aquela igreja: não sois nem frios e nem quente, disse o nosso Deus. Ele disse: seria melhor se fosses frios ou quentes. Como não são, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, e há aqueles que abandonam. Eu vejo que essa é a pior atitude que de todas. Porque quando eles abandonam, significa que eles apostadaram da fé e negaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, para mim, é a pior atitude, porque é um desastre. Tem levado a esses a uma derrota total. E aí surge a dúvida: será que verdadeiramente esses eram cristãos? E se assim o fossem, o porquê não buscaram uma renovação espiritual? Mas graças a Deus nós temos aquele, como diz a parábola, aqueles que tomaram a decisão de avançar, de seguir em frente, buscando as promessas do nosso Deus. Como aqueles heróis da fé, como foram aqueles, como são muitos de hoje. Não tem diabo, não tem pecado, e nem mundo que irá os impedir que eles avancem. Porque eles, assim como nós, estamos fazendo uma escolha correta. Avançar, não retroceder, nem ficar parado, e nem tampouco abandonar a nossa caminhada. E está na nossa mente e no nosso coração um objetivo, que é o de chegar ao final. Avançar, para mim, sempre é a própria renovação espiritual. Quando nós avançamos, porque nós estamos nos renovando, e nós estamos sempre buscando o primeiro amor. Avançar é querer andar pelas veredas do justo, buscar sempre ser um cristão melhor, buscar intimidade com Deus, é querer ser pescadores que ganham vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo, pescadores de peixes humanos. Se tornam luz porque sabem que a luz incomoda as trevas. Não se conformam com esse mundo,
mas sim têm o desejo de transformá-lo. Estão sempre sendo renovados, não são acomodados, desejam sempre trabalhar e servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por mais que o nosso lavrador seja perfeito, pois ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, parece que uns são como um solo fértil, mas parece que para outros ainda não estão prontos para receber a semente que o nosso Deus tem implantado. Mas sabe, irmãos, assim como nós fomos, há muitos que necessitam que essa semente vingue. Então cabe a cada um de nós ter a paciência, aproveitar as oportunidades que o nosso Deus nos dá, para que essas pessoas possam receber essa semente. Há muitos que estão desejosos em aprender, em crescer, que desejam ouvir a palavra com a mente e com o seu coração. E sobre esses, com certeza, o nosso maravilhoso Espírito Santo de Deus se revelará a cada um deles. Há muitos interessados e sinceros. Então, vamos nos esforçarmos para que possamos sermos comparados como um solo fértil, pelo modo de como adoramos ao nosso Deus, e nunca vamos nos comparar como um solo rochoso. Nós estamos incumbidos de uma tarefa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Vamos ajudar aos necessitados, fazendo como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Se formos como uma lâmpada, precisamos exercer aquilo que essa lâmpada faz. Ela mostra o caminho, para que nós possamos indicar aos outros como encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo e como viver para Ele. Nada pode impedir que a luz do nosso Deus chegue aos outros por nosso intermédio. Então vamos praticar os ensinamentos do nosso Deus, obedecendo a Ele e tendo a sua verdade sobre nós, para que possamos aumentar a nossa compreensão da palavra do nosso Deus. Então, irmãos, que as sementes lançadas pelo nosso Deus se desenvolvam em nós como uma planta que cresce e que esse processo chega a uma maturidade cristã, uma maturidade espiritual, e ela terminará na grande colheita que o nosso Senhor Jesus Cristo irá fazer. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa é a palavra para nossas vidas no dia de hoje. Nós possamos meditar, que o Espírito Santo de Deus nos dê um entendimento do significado aqui dessas palavras. Nós possamos ser sempre um solo fértil, que não venhamos a desistir, que não venhamos parar, que não venhamos a abandonar, mas sim seguir em frente, fazendo aquilo que o nosso Deus deseja que cada um de nós faça. Agora, irmãos, vamos clamar ao nosso Deus, nos apresentar a Ele em oração. Cada um vá lá no seu cantinho e tenha essa prosa com Deus, converse com o Pai, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Peça ajuda ao nosso Deus, peça entendimento ao nosso Pai. A própria palavra diz que todo aquele que deseja sabedoria e entendimento, que busque no Pai, e que o Pai irá lhes conceder. Então, irmãos, que possamos sempre
buscar servir a Deus em espírito e em verdade. Se há alguma falha, se há alguma falha não, porque vai haver, mas que nós possamos sempre estar buscando uma renovação que é espiritual, buscar sempre sentir novamente o primeiro amor, para que possamos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.